Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente nesse resumo das notícias para você. Hoje, quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, sempre com a gente na Central de Apurações, na redação do ICL, a Laura Cotio. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. E também uma boa tarde especial para todos os professores que estão nos assistindo. Feliz Dia dos Professores, nossos grandes mestres. Vamos lá, Rodrigo. É isso, um abraço, um beijo para todos os mestres e todas as professoras e mestras que nos ajudaram a formar. Dia dos Professores importantíssimo do Brasil. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente da República se sente à vontade para esculhambar publicamente o Congresso Nacional. E fez isso na frente do presidente da Câmara, Hugo Motta. Isso aconteceu hoje no Rio de Janeiro e é um termômetro desta crise entre Lula e o Centrão, que domina a Câmara dos Deputados. E dizem que já está preparando, o Centrão, né? Preparando um novo pacote de maldades contra o governo Lula e, de certa forma, contra o Brasil também. Então, estão em pé de guerra e o Lula explicitou esta crise hoje com esta fala. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes sobre isso. Aconteceu durante um evento para lembrar o Dia dos Professores no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho. Pessoal, encontro marcado. Lula afirmou hoje que o Brasil vai ter sim uma nova rodada de negociações sobre tarifas com os Estados Unidos e que vai acontecer nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. Vale lembrar que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está lá em Washington para a reunião com o secretário de Estado, Marco Rubio, ou seja, vai começar com os dois. O Marco Rubio é secretário de Estado e corresponde ao Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos. Lula também relembrou a conversa que ele teve com Trump durante a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula participou da cerimônia de comemoração do Dia dos Professores no Rio de Janeiro e falou sobre esse tema. Vamos ver. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Engraçado essa fala do Lula. O mais engraçado é o Eduardo Paes, prefeito, e a Benedita da Silva, né, deputada, provavelmente candidata a senadora, rachando o bico também ali atrás do Lula, quando ele disse que tinha pesquisado, né, o aniversário do Trump para fazer essa graça ali, quebrar um pouco do gelo na conversa com o Donald Trump, mas o mais importante é que durante o evento ele deixa escapar, né, e tem tudo a ver com a presença do Mauro Vieira em Washington, que vai começar a negociação amanhã lá em Washington. Bom, nesse mesmo evento aí no Rio de Janeiro, Lula criticou, como eu disse na abertura, criticou explicitamente o Congresso Nacional. Fez isso na cara do Hugo Motta, que estava lá no evento também. Está aí na nossa manchete no ICL Notícias. Se puder colocar de novo, eu ia ler justamente a manchete. Lula critica Congresso na frente de Motta. E aí abre aspas. Nunca teve o baixo nível que tem agora. E fala isso olhando na cara do Hugo Motta. Bom, Lula já tinha feito essas críticas uma vez, outra vez, mas nunca dessa forma tão direta, na cara, publicamente, com a presença do presidente da Câmara. Vamos ver esse trecho também nesse evento no Rio de Janeiro. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve
a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que o viste de pior. Vocês reparam a cara do Hugo Mota quando o Lula fala isso. Se puder voltar de novo aqui sem o som, só ir passando, o Hugo Mota fica... Ele não achou muita graça, não. Teve gente no palco que riu. O Hugo Mota ficou impassível, não move um músculo no rosto e tem que escutar o Lula dizer: nunca teve um baixo nível como esse. Provavelmente está incluindo no baixo nível o próprio Hugo Mota. A pergunta: o Lula fez isso de caso pensado? Achou que pode falar o que quiser? Fez um ataque a um outro poder? Está querendo explicitar essa crise com o Centrão? É um ataque pesado do Lula. É para não deixar muita margem para a negociação. Eu não digo com o Hugo Mota, né? Porque o Hugo Mota até estava no evento, quer dizer que ele e o Lula têm conversado. E o Lula, quando ele fala em baixo nível, ele se refere à extrema-direita, a esses youtubers de extrema-direita que estão lá trabalhando de deputados e fazem postagens, sentam na mesa do presidente e fazem aquela arruaça toda que a gente já viu. Mas acabou fazendo um ataque a toda a Câmara dos Deputados. Bom, não foi um dia muito bom para o Hugo Mota, não. Ele levou muita pancada. Quando foi a vez dele subir no palanque nesse evento, o presidente da Câmara foi recebido com vaias e gritos de sem anistia. Nós temos um registro também desse momento no Rio de Janeiro. Vamos ver. Obrigado, Hugo! Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar Ele parecia como se dizia antigamente, um disco furado, né? Porque não sai do lugar. Cumprimentar, e o povo atrás. Sem anistia, sem anistia, sem anistia. O Lula até se levanta, o Lula costuma fazer isso em eventos desse tipo, quando o convidado, alguém que está ali, é vaiado, ele vai para o lado da pessoa para dizer: tem meu apoio, é meu convidado, eu não vou deixar ele sofrer aqui o constrangimento e a vaia. Mas e o outro constrangimento, né? Aquele de dizer que é o congresso de mais baixo nível da história, né? Por mais que isso se referisse à extrema-direita e não ao Hugo Mota. Ficou um recado ali implícito. Eu não sei se o Hugo Mota gostou muito de ter sido levado para esse evento para ter que escutar isso do Lula. Bom, o governo Lula, falando nisso, está lançando agora uma nova etapa da faxina dos infiéis no Congresso Nacional. Fez aquele mapeamento de quem votou contra a medida provisória, derrubou, né, a arrecadação de impostos que estava prevista naquela medida provisória. Nos próximos dias vem o segundo passo. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, está aqui nessa manchete, né? Ela deve convocar as lideranças da base de apoio para indicar os novos nomes que vão ocupar estas vagas que foram abertas. Você faz uma limpa, dá uma vassourada, limpa ali do Centrão cargos na Caixa Econômica, Codevasf, Ministério da Agricultura, superintendências regionais, 300 cargos. E agora você chama os partidos que votaram com o governo e fala: agora nós vamos compor estes cargos com vocês. Imaginem o clima no Congresso Nacional. Algumas alas do Centrão se preparam para contra-atacar. A Laura Couto explica para a gente. Laura. Rodrigo, integrantes do Centrão estão preparando uma espécie de pacote da vingança para retaliar o governo Lula pela exoneração da massa aí dos infiéis. Como a gente citou ontem no programa, grandes partidos como União Brasil, Progressistas, o PSD, do Kassab, foram afetados por essa faxina. E nesse pacotão estão incluídas medidas que vão desde a derrubada de um decreto que amplia poderes da primeira-dama Janja, como também o esvaziamento da PEC da Segurança Pública, apresentada pelo Planalto para reformar o sistema de segurança brasileiro, e até a aprovação da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra medida para retaliar o governo Lula é a derrubada do veto parcial do presidente à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que ficou conhecido como PL da Devastação. A proposta está na pauta da sessão do Congresso Nacional amanhã, quinta-feira, dia 16, Rodrigo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses vetos que o Lula fez, né, ao PL da Devastação. Mas antes eu queria rapidinho
pensar aqui junto com vocês. Muita gente está dizendo assim, o Lula está exagerando e com isso ele pode unificar o centrão e a direita em torno do bolsonarismo e atrapalhar a eleição do ano que vem. O meu entendimento é um pouco diferente. Essa parte do centrão já tinha pulado a cerca para o lado de lá. Era uma parte que tem cargo no governo, mas estava dizendo abertamente que ia para a oposição, estava obrigando ministros a sair dos cargos, vocês lembram? O caso do Sabino, do turismo e do Fufuca, e estava já compondo e dando como certa a candidatura do Tarcísio, tendo o Ciro Nogueira como vice. Estavam já com o jogo armado. Então, além de tudo, quando eles já estão anunciando que são oposição, votam contra o governo, querem inclusive atrapalhar o governo de fechar o orçamento para o ano que vem. Ah, mas então se o Lula tirar os cargos, ele vai empurrar essa turma para a oposição. Essa turma já está na oposição. E era ridículo, era absurdo que tivessem cargos no governo. A oposição, como o nome diz, fica na oposição, critica, é legítimo, lançam candidatura, mas querem ficar dos dois lados? Ah, não, vai unificar. A direita que tinha que se unificar já se unificou. Faria Lima, empresários, uma parte das igrejas evangélicas, centrão, bolsonarismo. Mas eles não estão bem arrumados, eles estão sem um nome para compor a candidatura do ano que vem. Por enquanto eles estão esperneando e o Lula fez bem de comprar essa briga. A gente cobrava muito aqui no ICL, o Lula não compra briga nenhuma, está comprando. Foi obrigado a comprar as brigas e quando fez isso, o governo cresceu e levou o povo para a rua e deu força para um projeto um pouco mais avançado, a gente espera, se houver um quarto mandato do Lula e as pesquisas estão indicando que ele pode crescer nessa direção. Bom, vou retomar aqui então o tema que a Laura citou, a derrubada do veto do licenciamento ambiental. Faz parte desse pacote de maldades que a direita e o centrão querem aprovar. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já confirmou que os vetos do Lula, você sabe o que foi isso, né? O Congresso aprovou um projeto de lei mudando o licenciamento ambiental e foi chamado de PL da devastação, projeto da devastação, que permitia horrores aí em relação ao meio ambiente. O Lula vetou muitos dos princípios que estavam contidos ali. Dos 400 dispositivos desse projeto de lei, 63 foram vetados pelo Lula. Portanto, ele fez um veto parcial, ele não vetou a lei como um todo, mas vetou partes que ele considerava inadequadas. O governo tenta evitar o enfraquecimento da legislação ambiental, ainda mais agora, às vésperas da COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, no próximo mês. Para evitar uma derrota, o Planalto aceita até negociar um meio termo com o Congresso Nacional. Laura. Rodrigo, de acordo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, a posição do Executivo é pela manutenção dos vetos do Lula. Mas, nos bastidores, o governo reconhece que talvez seja necessária aí uma negociação. A ideia do Planalto é que o Senado preserve parte dos vetos mais sensíveis e, caso isso ocorra, o Executivo prometeu enviar um projeto de lei complementar para regulamentar pontos de consenso. Esse movimento de revisar os vetos do Lula é visto por auxiliares do Planalto como um teste de força depois dessa reorganização da base com a faxina dos infiéis, Rodrigo. Vamos aguardar. Entre os trechos que foram vetados pelo Lula, eu vou citar alguns exemplos aqui. Havia uma permissão para que cada estado tivesse suas próprias regras, sem uma padronização nacional. Vocês imaginam a confusão. Havia a proposta de se criar uma licença ambiental especial numa só etapa. Atualmente são várias etapas para projetos grandes que vão afetar o meio ambiente. Eles queriam fazer assim, vapt-vupt. O Lula vetou. Afrouxamento da proteção da Mata Atlântica, também vetou. Dispensa de consulta a órgãos responsáveis pelos povos indígenas e comunidades quilombolas, está vetado. E dispensa de licenciamento para aqueles produtores rurais que tivessem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, pendente. Muita gente não tem esse CAR. Qualquer um que tem um sítio, uma propriedade no interior, sabe que precisa ter o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Tem gente que não faz o cadastro e quer continuar produzindo normalmente. A turma do agro queria liberar geral, o Lula vetou também. Então, vamos aguardar, são vetos importantes e que fazem todo sentido do ponto de vista ambiental. Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, um novo nome para o STF. Lula deve indicar nos próximos dias e talvez até nas próximas horas, vamos ficar de olho, a nossa equipe está acompanhando tudo lá em Brasília. Nas próximas horas ou nos próximos dias, o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Estava prevista para hoje à tarde,
uma reunião entre Messias, que é esse da foto aqui, Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já foi do Supremo e, portanto, está ajudando nessas articulações. As informações são da coluna da Juliana Dalpiva, nossa colega jornalista aqui do ICL. Está a manchete ali, ó, perto de anunciar novo ministro do STF, Lula terá reunião com Messias e Lewandowski. A Laura Couto tem mais detalhes. É isso, Rodrigo. Jorge Messias é o favorito para a indicação do Lula no STF. Segundo interlocutores do governo, o advogado-geral da União se consolidou como a principal aposta do presidente da República, que nos últimos dias está sendo pressionado para escolher um novo nome para o Supremo. E para essa tarefa, o Lula recorreu aos próprios ministros da Corte em um jantar que aconteceu no Palácio da Alvorada. E na reunião, o Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino apontaram que, diante da realidade que o Brasil vive, um nome fraco para o STF pode debilitar aí a Corte, Rodrigo. Nome fraco. Eles estavam querendo dizer que nome forte tem um só, o Rodrigo Pacheco, que é o nome que é defendido por essa turma aí do Supremo. O Lula, inclusive, ficou de bico calado, ouviu mais do que falou nesta reunião. O presidente da República ficou incomodado com o fato do jantar ter sido vazado para a imprensa. O Lula evitou aprofundar as conversas e falar muito sobre qual era a escolha dele. Está até aqui na nossa manchete do G1. Lula reclama de vazamento da reunião com o ministro do STF e evita discutir o sucessor de Barroso. Ele não gostou de ser pressionado porque entendeu que veio ali uma pressão para que ele nomeasse um outro nome, o nome do Rodrigo Pacheco, né? Lula ficou incomodado com esta situação. Segundo apurações de colegas jornalistas, Lula não atendeu a ligações do ministro do STF que procuraram o presidente da República e não atendeu a ligação do Barroso especificamente, eu estou falando aqui do Barroso. Lula ficou incomodado pelo fato do Barroso ter adiantado a aposentadoria dele. Ele tinha combinado com o Lula que iria fazer isso, mas queria dar um tempo, deixar talvez para o ano que vem. E ele foi muito apressado, talvez temendo as sanções lá do Trump. O Lula então está incomodado com a saída apressada do Barroso e com esta pressão de outros ministros que acham que podem indicar o Rodrigo Pacheco para ser o substituto do Barroso. A Laura tem mais detalhes sobre essa questão Rodrigo, também. O Jorge Messias enfrenta essa resistência numa ala do STF que, no lugar do Barroso, quer o senador do PSD, Rodrigo Pacheco. No jantar com Lula, alguns dos ministros presentes saíram da conversa preocupados com o perfil do novo juiz e defenderam no lugar o nome do Pacheco. E segundo essa ala, supostamente formada pelo Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Gilmar Mendes, o Rodrigo Pacheco seria alguém que possa dar relevância e musculatura política para o STF. Mas, como a gente já disse antes, o Jorge Messias continua sendo o favorito. Agora a gente precisa esperar aí as cenas dos próximos capítulos. É isso. Quem também é um grande defensor do Rodrigo Pacheco é o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Vocês percebem que tem quase que um direcionamento político-ideológico aí, né? O pessoal aí mais ligado ao PT, mais ligado à esquerda, prefere o Messias. E a turma de centro-direita, que é aliada ao Lula, Alcolumbre, e também os ministros, que são mais conservadores, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, prefere o Pacheco. Então, tem uma disputa clara aí, e nós vamos ter que aguardar nos próximos dias a escolha do Lula. Isso pode se dar até nas próximas horas, a gente pode ter novidade a qualquer momento. O Alcolumbre tem dito ao Lula que vai ser mais fácil nomear o Pacheco. Tem até um número mágico, eles já fizeram os cálculos, porque você sabe, o Lula nomeia, mas o Senado tem que aprovar. Vai ter uma sabatina e depois tem uma votação, né? O nome escolhido pelo Lula tem que passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. E precisa ser aprovado com ao menos 41 votos para assumir a vaga no Supremo. Segundo o interlocutor de Alcolumbre, o Pacheco, se fosse nomeado, seria aprovado com larga margem. Teria pelo menos 60 votos no plenário. Já o Jorge Messias teria menos votos. Calcula-se que ele teria pouco acima da margem de 41. Vamos lembrar que o Flávio Dino, por exemplo, que foi considerado um nome muito à esquerda, teve 47 votos. Passou mais assim com uma margem pequena, né? O Messias poderia ficar por aí, 45, então correria mais riscos, segundo os senadores têm informado ao Palácio do Planalto. O Lula deve estar fazendo essas contas, fazendo essas checagens e vai tomar uma decisão nas próximas horas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se encontrar hoje com o presidente Lula para apresentar um cardápio de medidas para tentar compensar aquela medida provisória que foi derrubada pelo Centrão no Congresso. Com a derrota da medida provisória, a equipe econômica perdeu cerca de 20 bilhões em receitas novas, previstas para o ano que vem,
e 15 bilhões em redução de gastos. Portanto, somando tudo, 35 bi de prejuízo que o Centrão impôs ao governo Lula. O Haddad está fazendo as contas e vai apresentar uma compensação, uma forma, né, para o Lula de tentar compensar isso. A Laura tem mais detalhes. Rodrigo, entre as propostas sobre a mesa estão medidas que já estavam contidas na medida provisória, mas que podem ser apresentadas sob a forma de projetos de lei. Além disso, atos que dependem apenas do Poder Executivo, como a assinatura de decretos, estão entre as possibilidades, como um novo aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o famoso IOF. O ministro Fernando Haddad também afirmou que taxar bancos, bets e bilionários, o conhecido BBB, só é injustiça na cabeça de quem é mal informado. Mas a decisão final cabe ao presidente Lula. Além disso, Fernando Haddad disse que negociou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para recuperar parte da medida provisória do IOF que aumenta a arrecadação. De acordo com Haddad, tem partes incontroversas na MP, ou seja, que tanto o governo quanto o Congresso já tinham concordado. Rodrigo. O Haddad fazendo as contas aí para tentar compensar esse prejuízo imposto ao país pelo Centrão. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está com uma outra pauta, né? Prometeu atuar junto ao Lula e aos líderes da base para garantir a aprovação do projeto que põe fim à escala 6x1. Essa agora é a nova bandeira do governo, depois da aprovação da isenção para quem ganha até 5 mil por mês, isenção de imposto de renda. A próxima bandeira, fim da escala 6x1. A declaração ocorreu em uma reunião com a deputada Dayana Santos, que é do PCdoB lá do Rio Grande do Sul, e com o presidente da Comissão do Trabalho no Congresso, na Câmara, Léo Prats, que é do PDT da Bahia. O ministro Marinho confirmou que o governo federal vai intensificar as negociações em favor desta PEC. A pauta se tornou uma das principais bandeiras do governo Lula para os próximos meses. Notícias internacionais, atualizações lá de Gaza. Olha só essa, gente. Israel afirma que um dos corpos entregues pelo Hamas não é dos reféns israelenses, e sim de um palestino. Olha só. O episódio aconteceu na segunda entrega do grupo, do grupo Hamas, que estava devolvendo aos poucos aí os corpos dos reféns. Tinha devolvido 4, aí entregou mais 4. E aí os caixões com os restos mortais são levados para análise de DNA e comprovação de identidade. Foi aí que os israelenses constataram que um dos corpos não correspondia a nenhum dos 28 reféns mortos em Gaza. Agora, presta atenção. Uma alta autoridade lá do Hamas afirmou a Al Jazeera que esse corpo, na verdade, não é mesmo de refém, mas de um soldado israelense capturado durante a guerra. Então Israel está dizendo, devolver errado, não é refém. E o Hamas está dizendo, não é refém, mas é soldado que nós prendemos e que foi morto em combate. As forças de Israel negam a alegação do Hamas porque não querem admitir que possam ter perdido soldados em combate. Então tem uma guerra de narrativas aí. Difícil saber a essa altura quem é que está dizendo toda a verdade. A ONU se manifestou sobre os episódios de violência em Gaza depois do cessar-fogo. A Laura tem mais detalhes sobre isso também. Rodrigo, em um comunicado divulgado hoje, o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, a ONU, acusou as forças de Israel de continuarem matando civis na faixa de Gaza. Segundo o relatório da organização, pelo menos 15 palestinos foram assassinados pelas tropas israelenses desde o cessar-fogo. Entre os mortos estão os 5 que foram baleados ontem na cidade de Gaza. A gente trouxe essa notícia ontem aqui no Estélio Urgente. É isso, mas agora há pouco a gente teve a informação de que o envio de ajuda humanitária a Gaza foi retomado, porque Israel estava ameaçando interromper totalmente por causa dessa polêmica com a entrega dos reféns, Primeiro dizendo que tinham que ser entregues todos de uma vez, e agora dizendo, entregaram um que não era, um corpo que não era de um refém, mas está aqui a manchete, foi retomada a ajuda humanitária, então esse impasse está rompido, é uma boa notícia para que o cessar-fogo seja mantido. Pessoal, a gente tem uma notícia aqui grave lá dos Estados Unidos, o que nós estamos chamando de regime de Donald Trump, porque não é um governo normal. Os Estados Unidos sempre fizeram muito mal para as democracias mundo afora, mas eles internamente tinham lá um funcionamento que boa parte da sociedade concordava com ele. Agora se transforma num regime que já não é mais aquele que vem da aprovação da Constituição dos Estados Unidos, que era tida como um exemplo de democracia e tal. Olha só essa. Segundo a apuração do New York Times, o governo dos Estados Unidos autorizou a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela. O gesto representa mais um passo na campanha contra Nicolás Maduro, presidente do país. Não ficou claro se a agência, a CIA, está planejando alguma operação específica ou se é uma campanha genérica, e é por isso que o Maduro está armando a população, porque já sabe que a CIA está dentro do território da Venezuela. Então, o regime de Trump
atua dentro do país, atacando cidades, fazendo intervenções, diminuindo o espaço de crítica, atacando a imprensa, e faz também esse tipo de ação tradicional, atacando outros países, como sempre fez, implantando ditaduras, derrubando governos. A América Latina está em perigo. Vale lembrar que ontem Trump postou em sua rede social um vídeo de um ataque, mais um, contra uma embarcação próxima à costa da Venezuela, dizendo que, mais uma vez, era um barco que transportava traficantes. A gente não consegue saber se era traficante ou não. Ele faz o ataque, mata e diz que estava atacando traficantes. São os Estados Unidos caminhando para um regime sem nenhum controle. Eduardo Bolsonaro e seu papagaio de pirata Paulo Figueiredo postaram um vídeo agora há pouco, dizendo que acabaram de sair de uma reunião no Departamento de Estado do governo Trump. Continuam agindo a todo vapor. A gente tem essa atualização, ainda não tem os detalhes. Aqui, tá. Acabaram de postar o vídeo, a nossa equipe está trazendo agora enquanto o nosso programa está no ar. Então eles estão tentando retomar a ofensiva, porque estavam perdendo a narrativa, né? Estavam perdendo, e aí dizem que foram lá para um encontro para mostrar que ainda tem diálogo. Estão muito preocupados porque se amanhã acontece a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, eles perdem totalmente a narrativa lá nos Estados Unidos. Pessoal, uma notícia que deixa a gente muito contente, né? O ICL faz aniversário, e faz aniversário hoje exatamente no Dia do Professor. 5 anos de caminhada para democratizar o conhecimento. Antes de existir ICL Notícias, já existiu o ICL com os seus cursos. E a gente está comemorando justamente isso, podemos até que colocar na tela, estamos lançando uma nova campanha para você, né, aderir ao ICL, é o ICL Vitalício, nesse aniversário de 5 anos, do ICL. Opa, vou aqui para outra câmera. Aniversário de 5 anos, mais ICL para você. A gente vai trazer várias novidades, né, nesse aniversário de 5 anos. Você sabe que são muitos cursos que já estão lá na plataforma. E agora, em outubro, estão chegando cursos novos. Eu vou colocar aqui na tela, pedir para a gente colocar aqui na tela, aquele nosso quadrinho, isso. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente estava falando de Israel. Um curso do Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel. É um dos principais autores israelenses, é interessante porque ele é judeu, é israelense e é crítico de Israel. E escreveu um livro e agora transformado num curso para você assistir aqui. Outro curso que está chegando agora em outubro, o Nascimento da Filosofia e os conceitos das afroperspectivas. Então, o professor Renato Nogueira traz essa visão da filosofia também com o olhar afro. E o curso apresentado pela Fátima Freire Dalbor, que é filha do professor Paulo Freire, Educar é um ato de amor, em que ela retoma justamente a trajetória e a obra de Paulo Freire. E não é só isso, gente. Tem novidade também no campo dos documentários. Olha só, um documentário sobre o Vladimir Herzog, jornalista assassinado durante a ditadura. O crime que abalou a ditadura vai estrear agora em outubro. Se você entrar para a plataforma, né, se você aderir, virar membro da plataforma do ICL, você tem acesso a esse conteúdo e a muitos outros. Mas esse é o que está entrando agora em outubro. O documentário sobre Herzog e o podcast também sobre o caso do Vladimir Herzog, que foi sequestrado, morto e depois os militares disseram que ele se suicidou. Está tudo contado no documentário e também nesse podcast. E hoje, pessoal, eu tenho a honra de participar, no dia de hoje, desta live mediada pelo Lindener Pareto, exclusiva para a comunidade do ICL. O que quer dizer isso? Se você já é membro, você vai assistir. 8 horas da noite, o Lindener, eu estarei lá presente também. Nós temos um convidado, um professor argentino radicado aqui no Brasil, que vai participar também com a gente, o Daniel Omar Pérez. Do peronismo ao neoliberalismo, as marcas do povo argentino. Se você já é membro, você assiste normalmente. Se você não é, fica o convite. Se você entrar agora para o ICL, agora, você consegue assistir esse conteúdo, que é exclusivo para quem já é membro do ICL. Então fica aqui o convite, uma série de atrações, tem muitas outras chegando aí. E como é que você participa, como é que você vira membro? Eu vou deixar aqui o link para você, iclurgente.com.br. Assine o ICL Vitalício, comemore junto com a gente os 5 anos do ICL. Assine, entre no iclurgente.com.br, assine o pacote do ICL Vitalício, você ganha muitos outros presentes e livros e tem acesso a todo esse
conteúdo. Esse é o recado que eu deixo para toda a nossa turma aqui nesta quarta-feira. Laura Couto, obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Feliz aniversário para o ICL. Até amanhã. Feliz aniversário para o ICL e um ótimo dia para todos os professores. Vem aí o N2. Daqui a pouco eu tô por lá. Você assistiu à estreia do documentário original ICL Vai Pra Argentina com Edu Moreira? Agora chegou a hora de ir além. No dia 16 de outubro, às 8 horas da noite, o ICL reúne 5 grandes influenciadores para discutir o fenômeno Milei, o economista libertário que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um deles vai trazer um trecho do documentário e um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo de verdade na Argentina. A extrema-direita obviamente vai odiar. Mas quem busca entender o presente para transformar o futuro não vai perder por nada. É gratuito, online e ao vivo. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.